Olá, sejam bem-vindos aqui no nosso podcast do Quintal Despertar. Hoje, a minha convidada, Verena Raimundo, uma mulher incrível, que eu tenho muito carinho. E o Quintal, gente, deve muito a essa mulher, hein? Ixi. Antes da gente começar, ó, eu já quero te presentear com Ai, que delícia! Trouxe Obrigada, o Manu. sonhar, porque você é uma mulher que sonha, hein? Muito. Então, pra estimular ainda mais os seus sonhos, tá? Perfeito, muito obrigada. Verena, seja bem-vinda. Eu te trouxe aqui exatamente para você contar um pouco da sua história. A Verena tem uma história muito legal com mulheres, que ela vem descobrindo isso, né? E para esse mês de março, ninguém melhor do que a Verena para falar pra gente um pouco dessa conexão com a mulher e tudo que ela traz pra mulherada aqui. A gente vai bater um papo aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver, porque eu falo demais. Manu, muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui. Me sinto honrada de participar da história do Quintal. Sou aluna. Isso. A partir do momento que eu conheci, eu sou aluna. Sou tua fã. Vamos começar com rasgação de seda? Vamos. Sou tua fã. Aprendo demais com você, inclusive nessa área do autoconhecimento, que o yoga traz muito disso. Então, assim, eu tô muito feliz pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço. E estamos aqui, né, para falar da comunidade que foi criada, né, o Bolsa de Empreendedora, não só o grupo de network, mas também o meu trabalho no marketing digital, né? Quando eu volto da Irlanda, venho com algumas ideias, sou uma pessoa, você me conhece, sou muito comunicativa, sou determinada, eu sempre brinco, né? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, enquanto eu não concretizo, eu não fico tranquila, né? Eu sempre busco os sonhos, os objetivos e, claro, contribuir com o maior número de pessoas, e hoje a nossa comunidade é voltada para as mulheres. Ô Verena, antes de você começar essa tua parte da história, eu gosto muito quando você conta o antes da Irlanda. Porque muita gente, às vezes, se encontra numa posição que fala, o que eu posso ser daqui? E o quanto que os seus sonhos te levaram longe. Conta um pedacinho pra gente isso aí. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Isso. Quando entra a zona de conforto, pra mim já não tá bom. Então eu falo que eu sou uma inconformada, mas sou grata a todo o processo. Mas eu sempre busco algo a mais. Quando eu saí de Tupã para São Paulo, porque eu sou formada em jornalismo, letras, eu fui para trabalhar na área da comunicação em São Paulo porque eu queria buscar algo a mais para contribuir com o mundo. Fui para São Paulo, trabalhei como assessora de imprensa lá, né, na cidade, fiquei por lá por 7 anos em São Paulo, e depois ficou algo muito comum para mim, cair na zona de conforto. E eu fiquei, poxa, mas eu poderia buscar algo a mais. E nesse objetivo, nessa busca, eu falei, eu quero viver uma experiência fora do país. E nesse trabalho de 7 anos como jornalista em São Paulo, eu falei, tem algo a mais? O que eu posso melhorar? Como eu posso aprimorar meu conhecimento? Foi aí que eu decidi ir para a Irlanda para aprender inglês, para melhorar o meu currículo, para entregar mais para o mundo de acordo com o jornalismo. Eu sempre gostei de comunicação. Quando eu fiz letras, me formei e depois fui para a comunicação, eu sabia que essa era a área, mas muitas vezes eu vejo até nas empreendedoras, né, a gente pergunta algo, fala, mas ainda eu tô um pouco perdida, eu não sei o que eu quero, e tá tudo bem, tá tudo certo, porque lá em São Paulo eu trabalhava e eu buscava algo a mais também, que nem eu sabia o que era, sabia que era conhecimento, sempre busquei conhecimento, sempre busquei estudar. Foi por isso que eu fui para a Irlanda. Chegando na Irlanda, tive vários desafios, né? Saí da minha zona de conforto total, fui trabalhar em áreas que não eram da minha formação. O clima também era um agravante, porque é muito frio, muita chuva, mas a gente gosta de frio. Tudo certo. Já me adaptei rapidinho. E lá eu tive experiências de desafios, como moradia. O autoconhecimento foi muito importante também nesse momento, para eu gerir ali as minhas emoções e saber o porquê de eu estar ali, para eu entender. Às vezes eu tinha aqueles momentos de desânimo que a gente tem, sabe, né, como é, e eu ficava assim, mas por que? Chorava às vezes nos trabalhos que eu tinha, porque eram bem puxados fisicamente. Eu tinha 4 empregos na Irlanda, tinha um deles que era na área de comunicação, marketing digital, mas os outros não. Então eu tinha muito esses desânimos, e às vezes eu voltava, qual que é o meu propósito? Por que eu tô aqui? A gente precisa se perguntar em todo o nosso processo, tanto o trabalho profissional ou pessoal, a gente precisa se perguntar.
E eu fazia essas perguntas, mas eu estou aqui porque eu escolhi, eu estou aqui porque eu quero aprimorar o meu conhecimento, eu gosto de aprender, eu gosto de coisas novas, eu gosto de cultura, lugares, pessoas. E foi nesse decorrer que eu percebi que eu gosto de conexões. Então, onde eu vou, eu me conecto com pessoas e isso me deixa muito feliz. Eu sinto que eu estou contribuindo. A partir do momento que eu estou na Irlanda, eu conheço uma pessoa que precisa de algo e essa outra pessoa pode contribuir, eu vou unir essas duas pessoas. Foi aí que eu fui descobrindo e aprimorando o meu propósito, até voltar para Tupã. A volta para Tupã foi muito sofrida. Ainda mais que foi na pandemia, Foi né? na pandemia, eu voltei justamente pela pandemia. Minha família aqui é um valor muito importante para minha família. E os meus pais, meu irmão, todos aqui preocupados, o que poderia ser de mim lá, em outro país, e eu lá preocupado com eles aqui, porque a pandemia foi algo que a gente não esperava, né, Manu? Foi algo assim, extraordinário. Quem imaginou um dia não poder sair de casa porque poderia pegar um vírus que poderia causar a morte. É uma situação, né, completamente diferente. Foi para todo o planeta, né? Sim, para todo o planeta. Ninguém sabia muito como lidar com aquilo, né? Exatamente. Eu tinha lá meus 4 empregos. Eu tive uma quarentena severa lá, porque a Irlanda seguiu a quarentena. A gente ficou quase 2 meses dentro de casa. Quando liberou a quarentena da Irlanda, eu voltei pro Brasil, porque liberaram aeroportos, comércio, tudo, e eu voltei pro Brasil. Aí eu peguei o começo da pandemia no Brasil, então eu peguei a pandemia meio que dobrada. Entendi. Dobradinha de pandemia. 2 começos, um começo lá, um começo aqui. Um começo lá e um começo aqui. Quando eu volto, aí eu me senti totalmente perdida. Porque eu falei assim, gente, volto para uma cidade de interior, que é a minha cidade natal, amo Tupã, não é sobre Tupã, mas sim uma cidade de interior. Sou formada em jornalismo, na área da comunicação. Todos os veículos de comunicação que eu conheci aqui já estavam preenchidos, né, as vagas. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer em Tupã? Eu falei, volta no meio de uma pandemia que não tem muita oportunidade na minha cabeça. Isso. Não tinha oportunidade, porque eu falo da minha cabeça. Porque a gente enxerga oportunidade se a gente quiser. Em todos os lugares existem oportunidades. Só que a sua consciência naquela época não enxergava, né? Não, naquela época Naquela não. época você... É porque assim, eu acho que a gente às vezes é moldado dentro de alguns padrões. Então assim, eu fiz faculdade disso, ou eu sou isso ou eu sou nada. E isso é uma ideia que eu queria trazer aqui. Sim. Pra saber o quanto que você é tantas coisas com uma formação. Para que as pessoas se inspirem nessa história. Vamos lá. Vamos lá. Isso, aí eu vim, né, pro Brasil no momento de pandemia e às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô em Tupã, não tem oportunidade. Aí vai para São Paulo. Mas eu tô em São Paulo, não tem oportunidade. Vai para um outro país. E a formação, ela traz uma bagagem para você de conhecimento, mas nada impede que você muda o seu nicho, a sua área. Se você vai trazendo esse autoconhecimento, vai se identificando com certas áreas. Porque às vezes eu falo que a gente faz faculdade tão nova, né? Muito. Aí, às vezes, lá com 17, 18 anos, a gente escolhe um caminho que nada impede a gente mudar aquele caminho aos 30 anos, aos 40 anos. Porque a gente vai se conhecendo ao longo do tempo. E isso é muito importante. Então, eu volto e falo, eu não tenho oportunidade em Tupã. Aí foi um apuro. E eu te falo, Manu, foi mais de 1 ano que eu fiquei nessa, que não tinha oportunidade, lamentando. E quando você lamenta, o que acontece? Não sai do lugar, né? Não sai do lugar. Nada acontece na sua vida. Como que é? Quando você reclama, você clama 2 vezes aquilo, né? Exatamente. Então, 1, 2, 3, então você fica ali reclamando a mesma história, né? E cai no vitimismo. E cai no vitimismo. Quem sou eu? Ou por que estou aqui? O vitimismo, eu falo que é um dos piores momentos que você pode entrar ali, porque é algo que você não enxerga a oportunidade e você se coloca numa posição de inferior, de coitado. Eu acho que você não se permite. O vitimismo é a falta de permissão. Porque você pensa assim, Verena, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente
se fecha completamente, porque você coloca a responsabilidade sempre no outro, né? Então você não se permite a dar os passos com as suas pernas, você não se permite fazer uma escolha por você mesma. Eu sempre penso nisso, que o vitimismo, ele é isso, é não se permitir. E isso é muito interessante, o vitimismo. Vamos abrir um parênteses pro vitimismo, porque você joga a responsabilidade, não tem autorresponsabilidade, como você falou, não se permite. E no que você joga a responsabilidade nas mãos de outras pessoas, você perde o poder da sua vida. A liberdade da sua escolha. De escolha. Isso. Exato. Aí pronto, não deu certo porque eu tô numa cidade pequena. Tá, então a culpada é Tupã. Tupã vai decidir o meu futuro. Isso. E eu fico aqui parada. Eu perco o controle da situação. Tudo bem, né, que a gente traz todas as situações ali, mas eu perco o controle. Por isso que isso é muito importante. A partir do momento que eu volto e vejo, opa, existe oportunidade em qualquer lugar. Eu não encontrei oportunidades em São Paulo e me vi em momentos muito bons lá. Na Irlanda, fiz do limão uma limonada e foi excelente a minha estadia na Irlanda. Fiz conexões excelentes que depois criei agora um novo projeto, né, em primeira mão, que a gente estava conversando antes aqui. Falei, tem sim oportunidade. Eu acho muito interessante também como a parte da espiritualidade vai te levando a reconhecer momentos. Porque eu fazia alguns vídeos, porque o digital vem com tudo. A gente que é formado na área da comunicação, ou entra no online, ou não existe mais. Tem ali os meios de comunicação impressos, que são importantes e que não deixarão de existir, mas eles perdem um pouco de força quando o online vem com as redes sociais. Então eu fui total para as redes sociais, né? Fiz jornalismo ali, publicidade e propaganda, comunicação social, depois fiz especialização em jornalismo, mas a gente tem que ir. E nesse tem que ir, mas eu não tinha essa visualização, eu não conseguia enxergar isso. Eu fazia vídeos dentro do meu quarto, trocando de roupa, e eu acho que Deus foi muito bom nesse sentido, porque quando você se movimenta, as oportunidades elas surgem. Isso. Quando você para e reclama e fica no vitimismo, nada acontece. E eu ficava fazendo vídeo dentro do meu quarto, nem eu entendia por que eu fazia tanto vídeo dentro do meu quarto, trocando de roupa, fazendo edição de vídeo pelo celular, sempre procurando algo assim de edição de imagem. E aí foram acontecendo oportunidades com as empreendedoras. Foi aí que entrou essa área do empreendedorismo na minha vida. Que as empreendedoras começaram a me procurar para fazer vídeos para elas nos rios. E eu ficava assim, faço, porque eu sempre gostei dessa área de visual, da área de comunicação. Eu falei, faço. Só que você percebe que não foi algo consciente a primeiro momento. O que eu fazia? Eu me movimentava. Eu sabia que eu gostava da comunicação, da parte visual, mas eu me movimentava. Conforme eu me movimento, as oportunidades surgem. Isso. E a partir daí eu comecei a trabalhar com marketing digital, pela minha formação de comunicação. Comecei a trabalhar com empresas aqui de Tupã, a princípio mulheres, hoje eu tenho também empresários, mas a princípio só com mulheres, onde eu vou na empresa, capto imagens, faço foto, vídeos e divulgo nas redes sociais. E tudo que envolve venda, conexão, tem a ver comigo. Eu estou junto. Então, venda, conexão, todo esse cenário, né, do network que surgiu depois que eu comecei a trabalhar com marketing digital, veio essa oportunidade do Bolsa de Empreendedora. E foi assim que eu iniciei essa área do network, que foi uma conexão que eu fiz na Irlanda, de uma amiga minha, que trabalha hoje numa grande cidade, que é Valinhos, e a região que abrange Campinas, Vinhedo, toda aquela região. Ela falou, Verena, e grupo de network? Vamos fazer um grupo de network? Você vê quando a gente se movimenta, mesmo que às vezes inconsciente, Deus, energia, o que as pessoas acreditarem, vão encaminhando a gente para o nosso propósito aqui na Terra, para a gente contribuir. Eu acredito que, assim, tudo que a gente realmente enxerga como oportunidade na vida vai virando repertório em nós, né? Porque, por exemplo, o seu trabalho lá, por mais que não tenha sido na sua área, lá na Irlanda, ele hoje faz diferença
né? Na tua pessoa. Em como você olha para as mulheres, para as empreendedoras, ou mesmo para os seus clientes, para o negócio deles, enxerga o que aquilo pode mudar. Então eu falo assim, que tudo que você passou, eu queria que você contasse essa história aí do início, para que as pessoas entendessem que tudo que a gente vive, por mais que seja até inconsciente, sem você entender muito para que você está vivendo aquilo, no final faz sentido. Sim. Ou no final aquilo realmente vai ter peso, né, no que você vai levando. E não que seja o final. Você não tá no final, com certeza não tá, mas assim, é que depois tudo aquilo vai realmente formando um repertório. Você vai ficando uma pessoa mais rica em conhecimento, em empatia, igual você falou, em espiritualidade, em realmente conseguir se conectar. Porque você falou aqui a palavra conexão, eu acho que é uma das palavras que mais me define, isso, né? Que te define. Conexão, né, Verena? Exatamente. E eu não via isso no começo. Eu não via, hoje eu tenho essa consciência da conexão. Às vezes as pessoas falam, mas o que você vende? Você vende o marketing, você vende a empreendedora nas redes sociais. Eu falo que eu vendo a conexão. Porque a partir do momento que eu entro dentro de uma empresa, que eu vou para a empresa, eu já quero conectar ela com algo. Seja com conhecimento, seja com curso, com mentoria, com outras empreendedoras, porque eu acho que a gente vai somando. Se eu tenho o meu movimento sozinha, é uma coisa. Se eu tenho junto com você, é outra. O movimento, ele ganha uma força quando são duas pessoas olhando para o mesmo ponto, para o mesmo caminho, a gente acelera esse movimento, esse processo. Isso, e não foi fácil, como a gente trouxe, mas eu não trago não foi fácil pelo ponto da reclamação, mas pelo ponto do fortalecimento. Quando eu vivo na Irlanda com pessoas, eu falo pessoas interessantes, eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que engolir muitos sapos, porque lá eu estava num país estrangeiro, eu tenho que organizar a minha rotina para poder estudar e trabalhar. Eu tenho que ver como eu sou útil, como eu posso ser útil àquela pessoa. Para uma pessoa eu posso ser útil dessa maneira, para outra pessoa eu posso ser útil dessa maneira. E quando eu volto para Tupã, eu vejo a mesma coisa. Poxa, eu posso contribuir com a Manu nessa área, eu posso contribuir com a outra empreendedora nessa área. E assim a gente se conecta e ganha força, que é o grupo de network e também as minhas clientes na área do marketing digital. Aliás, eu queria deixar aqui dito, gente, que a Verena foi minha primeira mentora, foi a primeira mentoria que eu fiz lá no Quintal. E você fez exatamente esse movimento de conexão também, porque agora eu tava aqui pensando. A Verena falou que entrou no Instagram do Quintal, deu uma olhada e falou assim, nossa, mas o que é isso? O que acontece lá? Né? Foi. O que será que acontece nesse quintal? Ou seja, eu estava desconectada. Desconectada por quê? Porque tinha um vale entre o quintal e o resto do mundo, né? Sim. Que as pessoas não sabiam o que acontecia ali, não entendiam o que era o quintal. E aquela primeira mentoria, então, a gente começou a fazer esse movimento de tipo, quem é o quintal? O que acontece? O propósito, tudo aquilo que a gente trabalhou lá, né? É o primeiro ponto, né, Manu? Porque muitas vezes a empreendedora, ela se pergunta, tem que ter esse momento, parar, respirar, pensar do porquê daquilo. Porque não é um movimento fácil, é desafiador. Porque às vezes a gente fica pensando, mas o porquê de eu estar aqui, o porquê de eu fazer isso. Inclusive tem até um livro que fala, comece pelo seu porquê, né? Descubra o seu propósito. O porquê é onde você expande mesmo, onde te traz foco e clareza. Uma vez uma amiga me perguntou assim, Verena, parece que você é tão focada. Onde você procura esse foco? Porque o foco, ele tem muito a ver com clareza. Exatamente. Isso é uma construção. Você não constrói hoje para amanhã. Como a gente falou, é um processo. Por isso as empreendedoras que estão assistindo, elas precisam ter paciência, mas ter essa consciência que elas precisam saber o porquê. E não se cobrar tanto por não saber, talvez, nesse momento, mas ir se movimentando porque ela vai descobrindo ao longo da jornada. Isso. E se mudar nesse período, não tem problema também. Porque conforme você vai fazendo, você vai reconhecendo. Ó, esses dias, Manu, eu contando uma história simples de quando eu era professora, porque eu tenho magistério, dei aula aqui em escola municipal em Tupã também, e eu contando uma história que eu fui técnica de interclasse de escola, dos meus alunos, das crianças.
E eu falei, contando essa história, eu falei pra empreendedora, tá aí, eu sempre gostei de motivar, desde quando eu sempre trabalhei com isso, eu gosto de motivar. E eu descobri faz pouco tempo, contando uma história, mas esse exercício ele é importante de você contar, de você pensar, de você compartilhar. Você voltar no que você passou, porque aí se você falou muitas coisas que a gente vive, isso já aconteceu comigo também. Anos depois eu falo, gente, mas eu já fazia isso, ou eu já tinha essa vontade, né? E às vezes o dia a dia vai engolindo tudo aquilo, né, Verena? Vai engolindo. Não vai dando atenção, não vai dando espaço. Isso. E aí você vai tomando... Isso é o que você falou do foco. Eu acho assim, que o foco ele é importante, como você falou, quando você tem clareza. Porque a gente que já tá aberta, a gente que já se permite, aparece 2.500 oportunidades por dia para você fazer. Eu costumo falar que meu útero, que é o meu centro de criatividade, ele borbulha. Igual o seu, né? Borbulha dia e noite com coisa, inventando coisa. Só que a gente tem que ter a clareza de onde a gente quer chegar, né? Que é o foco. Nada mais é do que o foco. Porque senão a gente vai se perder em todos esses caminhos que tem aí. Porque quem é muito criativa, tem muitas ideias, tem essa armadilha, né? Por isso que a gente tem sempre que retomar. Por quê? Eu entro, como eu falo, eu gosto de conexão. Se eu gosto de conexão, eu gosto de parceria. Quando eu entro no Quintal, por que eu gosto de fazer parceria com o Quintal Despertar? Porque tem os mesmos valores que os meus. Isso. Essa é uma ferramenta interessante também para as empreendedoras, porque algumas me perguntam assim, mentoria ou até mesmo clientes, Verena, mas com quem eu vou fazer parceria? Quem é o seu cliente? Quem tem um cliente que se movimenta como seu cliente? Você faz parceria com outra empreendedora? Ela tem os mesmos valores que os seus, mas se ela não tem os mesmos, são parecidos para você alinhar? Porque o que acontece? Muitas vezes nas conexões, a gente entra em algumas parcerias que não faz sentido. A hora que você vê, você já está lá. E para prevenir isso, faça essa avaliação. Por que eu estou fazendo parceria com o Quintal Despertar? Porque busca autoconhecimento, porque o Quintal Despertar é muito responsável, muito comprometida com as ideias. Isso tem tudo a ver comigo. Sim. Tanto é que eu lancei vários eventos, porque eu acho que as empreendedoras, as mulheres no geral, precisam parar, respirar. E eu começo a trazer interesses meus e do meu negócio, também da minha marca, como o yoga, que traz consciência, né, que traz ali o momento presente, que a gente não para, como você falou, é muita ideia, não para. Trouxe também o workshop com a Renata, das velas, é um momento ali da empreendedora, da mulher, não é nem empreendedora ali, a mulher com ela mesma. Esse foco tá no propósito, tá no porquê. Sempre, quando eu vou fazer um curso, mentoria, que eu adoro fazer curso, indico para todo mundo, eu faço mentoria, eu dou mentoria, eu adoro, como eu entrei no Quintal, pergunta, por que eu vou fazer essa mentoria? Na época que eu conheci o Quintal, me causou curiosidade, que eu achei um lugar muito bonito. E eu trabalho com imagem. Eu sempre falo, a imagem vende. E a imagem do Quintal sempre foi muito bonita. Vi no Instagram da minha prima e falei, mas o que é? Ela me explicou. Eu falei, não, eu preciso conhecer esse lugar. Fui no Quintal, depois eu fiquei um tempinho afastada, voltei. E o que acontece com a empreendedora? Eu acredito que, como aconteceu com você também, você achava que não precisava mostrar aquilo tudo. Não. Que aí entra a crença nossa. Sim. Ai, pra que eu vou ficar mostrando? Ai, tá invadindo o meu espaço. Tem empreendedora que fala assim pra mim, eu já tive isso em mentoria. Eu falo, mas por que você tem tanta resistência com rede social? Ai, vai que eu mostro muito, os outros colocam olho gordo. Então. Tem essa crença também. Já teve um casos assim que eu perguntei, porque eu vejo que às vezes trava a empreendedora, ela não consegue ir para a rede social, medo, vergonha de falar, do que os outros vão pensar. Tem várias travas, né, que trava ali para falar. E uma falou isso pra mim. Eu não vou ficar mostrando lá as minhas coisas. Vai que coloca olho gordo. Eu falei, esse não é o propósito da rede social. Você tem um negócio, que foi depois voltando lá na nossa mentoria, né? Que você falou, Verena, eu mostro pouco, realmente eu preciso mostrar mais. Porque você tem um serviço excelente que pode contribuir com muita gente, para que esconder?
Tem que mostrar. Tem que mostrar. Tem que mostrar com clareza, com foco, com propósito, com objetivo. Isso aí, você falou dessa cliente que tinha medo do olho gordo. E, na verdade, eu não queria expor a minha vida particular. Só que foi o que você falou na época. Você não precisa expor a sua vida. Você pode fazer só no quintal. Com certeza. E claro que lá tem também da minha vida, mas o tanto que eu desejo expor. Para conectar, né, com as pessoas e verem um pouco como que é meu dia a dia, mas exatamente. A gente tem que ter essa orientação profissional, Verena. Tem que ter. Porque eu acho que é isso que, às vezes, quem tá começando, que tem medo, precisa de um profissional para te pegar e te explicar e mostrar. Aí, já dando gancho nisso, então, eu queria que você explicasse um pouco, então, agora, foi até o que a gente bateu um papo antes, da sua marca, né, a Verô, que veio agora, tudo que você oferece lá dentro, inclusive esse primeiro passo para a mulher que está querendo começar a mostrar o produto dela ou simplesmente compartilhar, porque lá no começo aqui do nosso bate-papo você falou contribuir para o mundo. Sim. Eu acho que é sobre isso aqui o nosso papo, o bate-papo. Como que a gente pode contribuir para o mundo? Então eu consegui mostrar, abrir o quintal para fazer a minha contribuição para o mundo. Você tem a sua contribuição. Como que a gente pode então ajudar? Como que o Verô pode ajudar a mulher a contribuir com o mundo também? Sim, a Verô Company, né, surgiu a marca o ano passado porque eu tive mais clareza e criei um ecossistema para as pessoas entenderem como funciona o meu trabalho. Tudo isso vem de um processo, de uma clareza e de estudos, de mentorias, viagens e tudo, né? Vem muito estudo mesmo. E a Verô, algumas empreendedoras perguntam assim para mim, vamos começar, né? Verena, mas eu tô começando. Você não atende só a empreendedora que já tá voando alto? Não. A mentoria, que é um dos meus serviços que eu ofereço, ela pega na mão da empreendedora e começa da base mesmo, da criação de uma marca. Da criação de uma marca, das objeções, dos gatilhos mentais, mas antes de tudo isso, vem o propósito, do porquê daquela marca. Às vezes tem empreendedora que fala assim, ai Verena, eu tenho até medo. Quando você pergunta, eu falo, não é medo, a gente vai construir junto. Porque lá no começo eu também não sabia, eu precisei de ajuda. Eu tive 2 mentorias, Manu. Logo que eu voltei da Irlanda, eu tive contato com uma psicóloga, uma administradora de empresa que me deram mentoria. Mentoria na área do marketing digital voltada para a construção de uma marca magnífica. Aquela empreendedora que não deseja mentoria, ela quer fazer um curso online mais rápido, mais breve. Eu tenho o curso online onde ela pode assistir com o tempo dela, aulas bem curtinhas, fáceis de colocar em prática, porque eu sei que a empreendedora não tem muito tempo. Eu preparei esse curso com quase 100 aulas, mais de 90 aulas, para a empreendedora aprender como iniciar o seu negócio. Curso online, mentoria, tenho treinamentos, tudo que vai nessa área educativa. Deixa eu só falar e palestras. Isso que você falou do curso online, gente, o curso da Verena, inclusive, ela ensina assim, que você não precisa ir lá falar bem, igual eu mesmo no começo, eu tinha muita dificuldade de falar, de fazer vídeo, de gravar tudo. Então começa, né, Verena, posta o seu produto, depois faz um vídeo movimentadinho, só com você passando no fundo, aí vai evoluindo, né? Isso aí ensina no curso também, né? O curso também é desde a base, né? Então, por exemplo, vou pros stories, mas eu tenho vergonha de falar. Eu sempre digo assim, começa com fotos, escreve. Isso. Mas não deixa de mostrar, porque você tem algo que vai contribuir com o mundo. Eu sempre quis impactar o mundo positivamente. E como eu posso contribuir hoje? Incentivando, motivando essas mulheres a se conectarem para crescer, porque eu quero que todo mundo cresça. Eu crescendo, você cresce, todo mundo cresce, e assim a gente evolui, a gente vai tudo junto, voamos todas altas com as nossas marcas. Também tenho aquela empreendedora, Verena, eu não quero aprender, eu não quero fazer, eu quero que você faça para mim. Aí ela me contrata, eu tenho vários pacotes para eu ir até a empresa dela, criar a estratégia de conteúdo, gravar, tirar foto, editar e postar nas redes sociais. Eu faço a gestão, faço todo esse gerenciamento
das redes sociais. Faço com que ela enxergue, né, o que a gente vai trabalhar no mês, e depois disso a gente coloca ali todo o conteúdo para atrair mais cliente, para gerar vendas. Tem o grupo de network. O Bolsa de Empreendedora, ele é um grupo que ele é restrito, porque nós prezamos muito pelos valores das empreendedoras e também exclusividade de nicho. O Bolsa, ele é um grupo de network que ele pode aumentar, digamos assim, né? A empreendedora pode fazer parte, mas ela precisa ser indicada por uma das integrantes. Por quê? Para a gente manter esses valores bem alinhados. Dessa maneira, a empreendedora, ela entende o porquê dela estar lá. Porque senão, às vezes, a gente vai participando de tudo e não entende do porquê. Agora vem um outro grupo de network também, que é nível mundial, que eu já abri aqui para Manu. E esse vai conectar empreendedoras do mundo todo. Se dá certo na nossa cidade, lá em Valinhos, por que não no mundo inteiro? Isso. E assim a gente vai para essa área do network. Eu quero só vídeo avulso. Eu não quero o pacote todo. Eu tenho todas as soluções, viu, Manu? Claro, mas isso é, gente, essa é a pegada, é o pulo do gato hoje em dia, é você resolver problemas das pessoas. O que a pessoa precisa é você conseguir resolver, né? Isso mesmo. Eu também tenho vídeo avulso. Eu quero um vídeo só que venha na minha empresa, faço um vídeo, vou fazer um lançamento de uma campanha, eu vou lá e contribuo com a empreendedora. Então é tudo nessa área de vendas, network, marketing digital. Conexão digital. Conexão digital. Gostei. É isso. Gostei. Conexão digital. Olha, conexão digital, adorei. Muito bom. Não, gente, legal. Bom, não acabou, gente. Calma, a Verena falou tudo isso daí. A gente vê realmente que são tantas possibilidades, né? Para quem tá começando, para quem já começou, para quem quer melhorar. Eu acho que esse bate-papo aqui é pra pessoa entender realmente que vale a pena sonhar. Sim. Não, a gente não pode deixar nunca de sonhar e acreditar. Quer dizer, você falou aí um pouco que você nem tinha muito um propósito ainda, né? Uhum. Mas você sempre foi uma pessoa sonhadora, né, Verena? Assim, sempre. Queria realmente melhorar, que queria contribuir com o mundo. Isso eu vejo muito por causa da sua espiritualidade. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que isso é um peso grande, assim, na sua pessoa. Talvez por a gente ter um pouquinho mais de proximidade, eu vejo o quanto que isso faz você ser diferente. Sim. Não ser só técnica, não ser só, assim, tão... como é que fala? Na prática. Você tem todo esse teu lado mais intuitivo, mais sensível, que eu acho que vem muito da tua espiritualidade também, né? Só voltando um pouquinho no Veroa Company, eu também tenho a área de eventos. Por isso que a gente está fazendo várias experiências, como eu fiz parceria com você, fiz com a Rê, e também faço outras experiências, tudo voltada para o autoconhecimento, para o propósito e, claro, para o marketing digital também, que teve a viagem do Conexão 360, verdade. Que tiveram, também tem os arquétipos, que eu também estudo, mas isso entra tudo na construção da marca, de uma marca magnífica que eu trago para as empreendedoras. Quando você me falou que nós iríamos conversar sobre autoconhecimento, eu pensei muito, assim, de onde vem? A primeira coisa do meu autoconhecimento vem da espiritualidade. Eu sou de uma igreja japonesa e nada aqui de religião, não quero trazer essa questão aqui. Mas essa minha espiritualidade, essa minha frequência desde que eu nasci nessa religião japonesa, chamada PL, sempre trouxe a autorreflexão, a autorresponsabilidade. Todas as vezes que aconteciam desafios na minha vida, ou muitas vezes acontecia algo bom na minha vida, sempre era voltado para eu me olhar e ver o porquê daquilo. Então não adiantava eu ir até lá e falar assim, poxa, a Malu é uma pessoa tão desafiadora, tá, mas e você? Como você é? O autoconhecimento entrou na minha vida desde muito nova, eu nasci lá. E vieram essas informações, esses ensinamentos para eu praticar, para eu conhecer quais eram as minhas fraquezas, quais eram as minhas forças. Poxa, eu sou uma pessoa assim, eu preciso melhorar. Todo esse autoconhecimento teve o início ali, né, nessa religião. E a partir daí, o que trouxe para mim também essa vivência, esses ensinamentos? O sonhar, eu acho que é o que nos movimenta todos os dias. Para que eu acordo?
Pra que eu vou trabalhar? Falam que a pessoa, quando ela deixa de sonhar, ela já está morta, né? Ela já está morta. E eu vejo que a veia empreendedora é muito disso, essa inquietude. Quem é empreendedor, eu vejo, eu tenho meu pai, meus tios são todos empreendedores, 40 anos de empresa. É uma inquietude, é um sonhar cada vez maior. Ou não maior, não digo nem maior de fisicamente, mas de mentalidade, porque eu acredito que tudo começa aqui, ó. Porque às vezes a gente não... nós não, mas algumas pessoas acham assim, eu vou gastar dinheiro no yoga. Não, você está investindo na sua mentalidade, na sua consciência, que isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Exatamente. E o sonhar, ele vem junto com tudo isso. O meu autoconhecimento e o meu objetivo, não perder o foco, vem dessa área da minha espiritualidade. Então, quando eu tenho algum desafio no trabalho, ou com pessoas, geralmente esses desafios são com pessoas, eu trago minha autoanálise. Eu erro com certeza um monte. Volto atrás também, me arrependo. Só que essa consciência que eu tenho, não tem mais como não ter. Eu já me conheço, eu sei o jeito que eu sou. Às vezes eu me surpreendo com algumas coisas, me surpreendo também, eu vou aprendendo a cada dia. Mas isso me leva um passo a mais na minha escada do voo alto. Isso. Eu preciso. O Bolsa de Empreendedora vem junto com a minha espiritualidade, vem. E o que eu aprendo muito é que tudo é espelho. O que eu vejo no outro, ele se reflete em mim também. Isso. Tanto bom quanto ruim. E o Bolsa, ele é um grande treinamento para mim também, nessa espiritualidade, também nessa liderança que eu venho aprendendo junto com vocês. Você é uma das integrantes. E todo esse conhecimento de liderança, eu vim construindo junto com vocês. De entender cada uma das mulheres que está lá, cada particularidade, né? Nós temos lá mais de 30, cada uma com uma personalidade. Cada uma com uma visão de mundo, cada uma com valores parecidos, mas cada uma com a sua história, com a sua personalidade. Eu tenho que lidar com mais de 30 mulheres que têm personalidades diferentes da minha. Tem valores parecidos? Tem, porque senão não estariam lá dentro do Bolsa de Empreendedora. Mas é uma forma de eu aprender, eu ter o meu autoconhecimento e colocar toda essa espiritualidade em prática. Exatamente. Muito bom, Olha, de tudo que a gente conversou aqui, eu fui marcando algumas palavras, né? Porque eu acho que é o que vai ficando assim. Claro, gente, que a gente teria aqui horas de conversa. A gente até ficou aqui se segurando para não ir se aprofundando muito, porque senão o negócio ia longe. Mas eu acho que o que fica desse bate-papo com a Verena é o contribuir com o mundo. É você ser uma pessoa realmente que entendeu que conectar as pessoas é o seu papel, e você faz super bem isso. Você faz assim de uma maneira muito leve, por mais, claro, né, você como ser humano tem seus dias aí mais difíceis, mais tristes e tudo, mas você sempre tá de maneira positiva. A gente costuma chamar ela de chefa, a chefa lá no Bolsa de Empreendedoras, porque ela chega, ela cobra, ela traz assim uma lista no celular, sem fim, dá bronca na gente, só que a gente reconhece o quanto que você puxou a gente, estimulou, quantas mulheres que estavam já para desistir, que você foi lá, resgatou, deu opções, né? Então isso não é qualquer um que faz. Não. Realmente é porque você já sabe o seu propósito, né? Eu sempre brinco, Manu, eu não largo a mão de ninguém, a não ser que elas queiram largar. Você sempre fala isso, que não vai largar a mão de ninguém. Então eu marquei isso, contribuir com o mundo, fazer conexões, é uma pessoa sonhadora e que a gente acaba sonhando junto com você, porque toda vez que a Verena... Gente, o Instagram da Verena, cada dia ela tá num lugar no mundo. Então você vai junto com ela, entendeu? Vai passear pra Europa, vai pros Estados Unidos, vai pras praias. Eu penso assim, porque se eu vou, eu quero que todo mundo vai comigo. Isso. Online ou não, Conexão Digital surgiu porque eu quis levar fisicamente mesmo, mas eu acredito que o meu propósito nesse mundo é realmente contribuir com o crescimento das mulheres empreendedoras. Verena, você tem um movimento masculino? Tenho meus clientes no marketing também, que eles também estão junto comigo, me ensinam muito. E esse propósito de trazer esse crescimento, porque eu quero crescer.
E não é crescer só profissionalmente, crescer pessoalmente também. Intelectualmente, espiritualmente. E com vocês junto comigo, eu vou alto. Gente, então olha só, a Verena vai explicar aqui pra gente, se você quiser seguir ela, quiser participar de uma mentoria, comprar um curso, alguma coisa, ela vai deixar tudo aqui explicado pra gente agora. Isso, pra você que é empreendedora, que busca crescer, vender, se conectar, realizar parcerias, me chama no meu Instagram, @VerenaRaimundo com Y. Com Y. Tem esse plus. Com Y, @Veroa Company, que é a minha empresa, e também lá nesses perfis tem o meu WhatsApp, tem os links dos cursos online, mentorias, tá tudo lá explicadinho. Se você deseja crescer, sua empresa voar alto, é só me chamar. É isso aí, gente. Então tá bom, Verena, muito, muito obrigada. Pena que é curto o nosso bate-papo, mas aí a gente continua agora. Manu, eu que agradeço. Eu acho que o papo foi tão rápido. Foi tão rápido, porque é tão gostoso conversar com você e a gente traz tantas reflexões, né? E eu acho que a gente poderia aqui ficar um dia inteiro conversando. A gente marca outro. Marca outro. Tudo isso, bem. Tá bom? Muito obrigada e um feliz Dia da Mulher. É isso mesmo. Feliz Dia da mulherada. Mulher. Obrigada. Obrigada.